O Roger Guedes joga muito, mas é Pitombeira que é o empresário dele. Mas eles estão com uma relação boa, tá? Houve um acordo de cavalheiros visando futuras negociações. Esse acordo de cavalheiros aconteceu numa entrevista que o Augusto Melo deu para o Cross, influenciador. No programa do Cross, na entrevista, o que aconteceu? O Augusto Melo, em público, deixou claro que o caso Lucas Veríssimo não era culpa do Veríssimo e nem do Pitombeira. Ele assumiu a culpa. Isso foi quase um acordo de cavalheiros. Neste dia, o Augusto abriu as portas para Roger Guedes, para a volta do Veríssimo, para o Eric Pulga, entendeu? Para todos os jogadores do Pitombeira, tá? Ali, meu amigo, ali foi como é que chama? Um decreto de paz, né? Algo assim, tá? Então, não tem problema nenhum hoje entre o presidente do Corinthians e o Pitombeira. E não é para ter também, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro, meu irmão. Então, vocês entenderam? Existe uma relação boa do Augusto. O Augusto, quando que você viu isso? O Augusto admitiu em público que a culpa do caso Lucas Veríssimo era dele. O que eu falei já para vocês, né, ontem. O Roger Guedes é uma espécie de prioridade do Corinthians, de pedido de contratação para o patrocinador do Corinthians, que eu não vou citar o nome aqui, até porque para não sofrer nenhum problema com o YouTube por conta, né? O YouTube está com uma política séria em relação a esse ramo, né? Que é o patrocinador master do Corinthians, vocês já entenderam, então não vou falar o nome aqui, vocês não me levem a mal em relação a isso, tá? Agora, vamos lá. Ele vai ser um pedido, isso aí eles já estão cogitando, né? Pedir para o patrocinador a contratação do Roger Guedes, só que tem uma coisa, tem que o Roger Guedes querer voltar, tem que fazer uma boa proposta para o Al Rayyan, né, que é o time dele. Ele tem contrato até junho de 2027, ganha muita grana e, né, trata-se de um jogador caro. Agora, o que tem de novo de ontem para hoje? O que tem de novo, como eu dei a matéria, uma fonte me procurou e falou que houve um contato do Augusto recentemente, eu não sei se é tão recente assim, tá? Mas também não estou falando nada de 2 meses atrás, nem de 1 mês atrás. Estou falando só que eu não sei exatamente o dia que foi, mas o Augusto conversando com o Pitombeira, porque eles estão com uma relação até que estável, né? Estável. O Augusto perguntou se havia interesse do Roger Guedes voltar ao Corinthians, porque é um jogador que ele gosta muito. E ele ouviu que o Roger Guedes está muito bem no Catar, mas não descarta a volta ao futebol brasileiro. A questão é que tem que pagar o clube lá, né, o clube do Catar, e que tem que também, claro, né, ser uma proposta boa financeira. E aí também o Augusto descobriu, o Corinthians descobriu, que o Roger Guedes tem o interesse já de outros clubes que também já fizeram a paquera ao Pitombeira, que é o empresário, né, do Roger Guedes. Qual é a paquera? Queremos contar com ele. Tem chance. E um dos clubes é o Grêmio, tá? Outro clube é o Atlético Mineiro. E eu senti pela conversa que tem um clube paulista na parada. Eu acredito, vou dar um chute agora, que possa ser o São Paulo, mas não é informação, tá? Porque que clube paulista ia querer o Roger Guedes? O Palmeiras parece que ele não tem uma relação boa. E o Santos não tem verba para isso, né? Enfim. Mas de certo mesmo é o Grêmio, porque o Grêmio conta aí com a ajuda de um torcedor lá, empresário cheio da grana, que ajudou a trazer o Luis Soares e que estaria disposto também a investir no Roger Guedes. Então, o que existe do Roger Guedes é um primeiro contato. Não é uma negociação aberta, porque o Corinthians não está focado nisso agora exclusivamente. Só que acontece uma coisa. Às vezes eu leio alguns comentários nas minhas matérias, as pessoas falam assim, o Samir vai ficar falando do Roger Guedes. Não vou falar se tiver notícia. Essa é uma notícia. E às vezes as pessoas duvidam, porque elas são ingênuas, elas falam assim, o Corinthians está
Está na reta final do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Corinthians para enfrentar o Racing na Argentina pela Sul-Americana amanhã, quinta-feira. Timão que já está na Argentina, acabou chegando aí 2 dias antes para se preparar. O primeiro jogo, o Corinthians acabou empatando em casa por 2-2, né? E precisa de vencer amanhã para classificar. E se no caso não vencer no tempo normal e for para os pênaltis, o Corinthians precisa aí de... O Hugo Souza está muito iluminado e acabar salvando o Corinthians aí para o Timão ir para a final. O Corinthians terá a volta aí do Roberto e o José Martins, que não jogou no jogo contra o Cuiabá porque estava suspenso. Mas porém o Corinthians ganhou aí de última hora um desfalque. O zagueiro Kaká está lesionado, está machucado e não poderá jogar. Então o técnico Ramon Dias vai ter apenas 3 zagueiros para contar. São eles: Félix Torres, Gustavo Henrique e André Ramalho. É um jogo difícil, jogar na Argentina é complicado. O time do Racing é um time que sabe jogar bola, um time que sabe credenciar bem, um time inteligente, é um time catimbeiro, catimba muito, ele sabe ganhar tempo, né? Sabe ganhar tempo. O goleiro faz uma defesa, cai, fica deitado no chão, né? Pra quê? Pra tudo isso, pra ganhar tempo. Então, o time do Corinthians amanhã precisa de jogar certinho para conseguir essa classificação, até porque a Sul-Americana é um campeonato importantíssimo para o Corinthians. Por quê? Porque se o Corinthians não conquistar a Sul-Americana, ano que vem o Corinthians está fora da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é uma dos nossos campeonatos, das nossas Copas aqui, que mais paga. Então o Corinthians está fora porque tinha que chegar até em 10º no Campeonato Paulista. Chegou no 8º lugar. Não, tinha que chegar até em 8º para ir para a Copa do Brasil. Chegou em 10º. Então o Corinthians está fora, não ganhando a Sul-Americana. Então passou a ser uma Copa importantíssima do Corinthians, tendo em vista que ano que vem o Corinthians já está fora da Libertadores, né? A vitória do Corinthians contra o Cuiabá pelo Brasileirão foi significativa. O time está mais confiante, né? E se vencer o Racing e classificar, vai ficar ainda mais confiante para enfrentar o Palmeiras segunda-feira pelo Brasileirão. O Corinthians precisa de ter pelo menos mais 2 vitórias e 2 empates para se livrar da zona de rebaixamento. Porque ano passado o Santos acabou sendo rebaixado com 43 pontos. Só que esse ano a nota de corte é mais baixa. A projeção desse ano que vai dar aí 43 pontos, o Corinthians consegue classificar. Então se vencer o Palmeiras, já fica a um passo para sair. Corinthians, segundo as universidades aí de Minas Gerais ou outras pesquisas que fizeram, o Corinthians tinha 50% antes do jogo contra o Cuiabá de possibilidade de ser rebaixado. Já com a vitória contra o Cuiabá, o Corinthians está aí apenas com 25% de chance de ser rebaixado. Então, caso o Corinthians conquiste mais uma vitória contra o Palmeiras, que não é fácil, porque o Palmeiras e Corinthians disputa um campeonato muito diferente, porque o Corinthians luta para não ser rebaixado e o Palmeiras luta para ser campeão. É difícil vencer o Palmeiras? É difícil, mas não é impossível. Muita gente falava que o Memphis Depay chegar no Corinthians seria impossível. Não, foi difícil, porque ele tem um salário de mais de 3 milhões de reais. Mas hoje ele está jogando no Corinthians. Então, no futebol, não há nada impossível. Tudo é possível. Só é difícil. E falando em dificuldade, o Corinthians tem sim um contato com o Paulo Pitombeira, que é empresário do Roger Guedes, através do presidente Augusto Melo, interessado em contratar esse jogador para 2025. É difícil? É. Por quê? O Roger Guedes ganha no Al Rayyan aproximadamente entre 4 e 5 milhões por mês. E o contrato dele vai até 2027. A informação que nós temos é que ele está muito feliz no Al Rayyan. Está bem adaptado,
tem carro de luxo à sua disposição para andar a hora que quiser, mora em palácio, né? Então Roger Guedes tem tudo. E não tem, nós temos informação que ele não está afim de voltar para o Brasil nesse momento, porque ele está vivendo uma fase boa no time, ele está satisfeito, está lá com a família, né, com os filhos, a esposa, e em momento nenhum a informação chegou que Roger Guedes está com saudade de comer um feijão aqui no Brasil. Isso não é verdade. Então, acho muito difícil a contratação, mas é o sonho do presidente Augusto Melo. Ele saiu do Corinthians não tão bem como deveria, no sentido de ter saído mais pelas portas da frente, deixou o Corinthians aí disputando, né, com o São Paulo e foi embora, né? Mas é um cara que a torcida gosta, o presidente gosta, porque enquanto teve no Corinthians, entregou tudo. É um cara que tem raça, é um cara dedicado, é um cara que joga com a alma. A torcida do Corinthians gosta muito do Roger Guedes e está pronta para receber de braço aberto. Mas não, o Corinthians não é uma contratação, não é negociação, é um contato, é o interesse. Não, depois vocês vão escrever aqui no canal: ah, você falou que o Corinthians está negociando com o Roger Guedes, cadê o Roger Guedes? Não, o Corinthians tem interesse, tem um contato e não está negociando. Porém, a Esporte da Sorte, que está regularizada no Brasil, porque ela passou aí por investigação da Polícia Civil e Federal, mas a Esporte da Sorte está super bem ambientada aqui no Brasil, foi regularizada junto ao governo federal, então ela prometeu mais um jogador midiático para o ano que vem, para 2025. Então pode ser o Roger Guedes, não sendo ele, pode ser um outro jogador que também vai chegar para nos ajudar e fazer muita diferença. Porém, o Corinthians não pode cair, né, nesse Campeonato Brasileiro, porque se cair, as receitas do Corinthians vai ser cortada pela metade e jogador, por exemplo, como Memphis Depay, vai embora do Corinthians. Então o Corinthians precisa, é mais importante, muito mais importante o Corinthians se manter no Brasileirão, na Série A, do que ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado do Brasileirão. O Brasileirão pra gente ele é importantíssimo, ele tem um valor muito útil para o Corinthians reformular como está reformulando e fazer um grande time para 2025. Aí sim, está preparado para conquistar uma Copa ou um campeonato de nível nacional, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano ainda o time do Corinthians está em formação. O presidente Augusto Melo entrou esse ano e ele teve muita dificuldade porque o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, deixou o clube muito endividado, muito bagunçado, um time que está com muitos processos na justiça, jogadores que saíram estão cobrando a justiça. Então o Corinthians está passando por um momento difícil, mas mantendo na Série A do Brasileirão. Ano que vem, com certeza, sem sombra de dúvida, o Timão terá um super time para ganhar uma Copa ou um Campeonato Nacional. E aí, fiel, o que vocês acham? É possível o Corinthians contratar o Roger Guedes? Ou, não dando certo o Roger Guedes, trazer aí o Gabigol? Vocês aprovariam aí a contratação do jogador, por exemplo, igual o Gabigol ou não? Quem você prefere, o Roger Guedes ou o Gabigol? Deixe aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.